falando sobre cuidados com a pele idosa com o dermatologista Dr. Luiz Gameiro, que ele é do Departamento de Dermatologia Geriátrica da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Ô, doutor Luiz, voltando então, eu gostaria de saber o seguinte: conforme a gente vai envelhecendo, a pele vai modificando e vai ficando mais fina. O que é preciso a gente fazer para cuidar dessa pele? Exatamente, Lina. A pele vai ficando mais fina e a gente chama isso de atrofia. E o principal responsável por isso é a degradação intensa da principal proteína do nosso corpo, que é o colágeno. O colágeno ele está presente, é a principal proteína do corpo e, logicamente, da pele também. Ele está presente em outros órgãos, até nos ossos, nos vasos sanguíneos, nos órgãos internos, nas articulações. E na pele, o colágeno, o bebê tem abundância dessa proteína. Então tem aquela pele bem esticada, aquela pele com uma espessura boa, tem viço, tem brilho, tem elasticidade, tem firmeza, resistência à tração, né? Você pode esticar aquela pele que é firme. Com o envelhecimento, principalmente a partir aí dos 30, 40 anos, a gente vai começando a perceber que a pele vai diminuindo a produção dessa proteína essencial, aumenta também em paralelo a sua degradação. Veja que coisa complicada, né? A gente diminui a produção com o envelhecimento e aumenta a degradação. Então, o efeito, principalmente com a menopausa, no caso das mulheres, e com os homens, a partir dos 60 anos, começa a ser realmente bem... Então, o colágeno é que dá a estrutura, dá a firmeza, dá a espessura, né, da derme, como a gente falou. E se diminui essa produção, logicamente a pele vai ficando mais fina e menos resistente na sua função de barreira também e de sustentação das estruturas que a compõem. Quem já não viu aqueles idosos que têm os braços aqui, o antebraço e as mãos com aquelas manchas roxas, aquela pele fininha, parece uma pele de seda, às vezes vai mexer numa roseira, já forma um roxo ali, aí vão 2, 3 semanas até aquele roxo sair. Ou pegou assim, o netinho veio, deu uma segurada mais firme, ou a unha. Então isso é o que a gente chama de síndrome da insuficiência cutânea crônica. A pele também fica, de certa forma, insuficiente, porque ela não tem mais aquela quantidade de colágeno. E aí os vasos sanguíneos perdem a sua sustentação, eles são muito frágeis, qualquer coisa rompem. Há o que fazer para a gente tentar melhorar essa condição? Sem dúvida, sem dúvida. Algo ainda desafiador é o tratamento e a reversão desse processo completamente. Mas eu gosto de falar de prevenção, e como é aqui o seu intuito também, a prevenção dessa degradação acelerada de colágeno é fundamental. E aí a gente fala em 2 fatores, 2 papéis que atuariam na prevenção, que atuam. Primeiro é não fumar, e o segundo é minimizar a exposição ao sol. Eu não vou falar evitem o sol, eu não sou contra o sol, pelo contrário, sem o sol não existiria vida na Terra. Né? Não teríamos plantas que alimentariam os animais e nós humanos, enfim. Então o sol é essencial. Só que a gente pode utilizar dele com equilíbrio. O sol demais causa problemas, o sol de menos também. Né? Então o sol na dose certa. Esse é um equilíbrio que a gente precisa ter. Mas o sol, a gente toma muito mais do que a gente precisaria, principalmente em algumas áreas do corpo, como nos antebraços, como no rosto. Então, se a gente não usar uma proteção, a degradação desse colágeno vai estar muito acelerada. Quanto, mais ou menos? Veja que a gente costuma falar que quando a gente olha para uma pessoa e tem uma aparência de que ela tem uma certa idade, ela é envelhecida, a gente repara inconscientemente em manchas, flacidez, rugas, aspereza, feridas, aquelas casquinhas... Descamação, né? Descamação, algumas manchas, não só manchas escuras, mas manchas vermelhas, uma pele com uma textura áspera, sem brilho, cinzenta, opaca. Agora, quem causa isso? 90% do que a gente vê numa pessoa que tem um aspecto que a gente está descrevendo aqui, é aquela pessoa que não fez uma proteção solar adequada. E isso a gente vê nessa própria pessoa examinando áreas que não tomaram sol. Por exemplo, como a mama, a região glútea. Mesmo numa mulher idosa, com 90 anos, o abdômen é branquinho, não tem mancha, não tem ferida, não tem casca. É uma pele atrófica, um pouco mais fina, claro, mas com poucas mudanças. Então a gente fala, quem envelhece a pele para valer não é a idade,
é o sol. A gente tem Olha. flacidez, lógico que vai Uhum. surgir com a idade, mas aquele aspecto de muito envelhecido é o envelhecimento extrínseco, é o envelhecimento externo, que vem principalmente do sol, do cigarro e da poluição, né? O Perfeito. envelhecimento intrínseco, ele é muito menor. Nossa, que interessante isso. Agora, com o envelhecimento, em geral, principalmente as mulheres, reclamam muito do ressecamento da pele. É preciso hidratá-la, doutor? Sem dúvida. A pele, tanto do rosto quanto do corpo. Tá. O ressecamento ele ocorre muito mesmo nos idosos, porque os idosos produzem menos sebo e menos suor. Isso Olha. de uma forma geral. Os homens, eles tendem a produzir mais sebo no rosto e algumas outras áreas do corpo, mas as mulheres, no geral, vão ter diminuição da oleosidade e diminuição do suor, principalmente nos antebraços, né, na região dos braços e mãos e do joelho para baixo. É um ressecamento por diminuição da retenção de água na pele e diminuição da produção de suor e sebo. E isso deve ser compensado com a hidratação externa. Tá. Então, tanto através de cremes e a hidratação interna através de ingesta de líquido. O idoso tem diminuição de sede. Isso é Olha que fato. interessante. Se Aham. você não oferecer água para o idoso, ele tende a desidratar. E isso é feito de rotina em clínicas geriátricas, por exemplo, né? Aqueles instituições de longa permanência. Existem intervalos curtos que precisam tomar água, precisa oferecer água para os idosos, porque a diminuição de sede facilita a desidratação e a pele resseca. Momento de hidratar a pele após o banho. Saiu do banho, ela está mais úmida e mais propensa a absorver melhor o hidratante. Então, sai do banho e hidrata. Principalmente, essa é uma medida geral, antebraços, pernas, mãos e pés. E o rosto, pelo menos uma vez ao dia, hidratá-lo. A pele do rosto, mesmo de quem tem pele oleosa, precisa, logo após uma higiene, hidratar. Porque óleo é uma coisa e água é outra. Às vezes a pele está muito oleosa por cima, porque saiu muito óleo, mas a epiderme, as células ali, que é como se fosse um muro de tijolos, eles estão secos. Então o óleo ele atravessa e vai lá em cima, faz uma barreira. A sensação é que a pele está hidratada. E é só óleo por cima. É igual água numa panela que você vai fazer um macarrão, você tem a água ali e aí você joga um pouco de azeite para dar aquela mistura no seu macarrão. Ele não mistura, o óleo fica por cima. Então é uma analogia. Nós temos que hidratar a pele do rosto pelo menos uma vez por dia. Higiene adequada, lavou, hidrata e filtro solar no rosto. No restante do corpo, aí vai depender se for uma exposição intensa ou não. Muito legal, muito, muito interessante essas duas dicas. Mas a gente está caminhando meio para o final do programa. Então, eu queria ainda mais algumas dicas do senhor para que a gente possa cuidar da nossa pele, né, como um todo. Então, por exemplo, a alimentação influencia? A gente precisa saber escolher sabonete, shampoo, o que a gente utiliza também e cai na nossa pele. Em geral, a gente vê também as pessoas mais idosas com muito mais dermatite, mais alergia, mais irritação na pele. Então, eu queria uma orientação do senhor. Nossa, quanta pergunta, hein? Vai logo para ser o final só, porque começou com a dieta e aí os cuidados da pele do dia a dia, né? Então vamos começar pela dieta. Se eu tiver já acima do prazo, aí você me orienta, a gente encerra e deixa para um outro O momento. próximo, esse será o primeiro de muitos, com certeza. A dieta, sem dúvida, é essencial não só para a saúde da pele, para a saúde do corpo como um todo. Eu falo que uma pena que a comida está tão cara, né? E isso é um ponto que pesa no bolso na hora de decidir que prato fazer. Mas se você puder ter a opção de um prato com mais de 5 cores, isso de forma geral é bem simples de compreender. Um prato colorido ele tende a ser mais saudável. Então, alimentos com frutas, verduras, legumes, tentar evitar a carne vermelha. Então, a carne vermelha, ela ingerida em excesso mais do que 3 vezes por semana, pode prejudicar e inflamar o intestino, aumenta risco, né, até de câncer intestinal. Os embutidos a gente deve evitar e tomar bastante água. A pele precisa de hidratação e os alimentos saudáveis com múltiplas cores, as oleaginosas, que são nozes, castanhas, né, tudo isso também é importante, apesar de ser de alto custo, mas se a gente puder inserir um pouquinho disso no dia a dia, também vai ajudar a nossa pele. Ora, em relação aos cuidados,
A gente falou do cuidados do rosto, que é indicado para todo mundo, né? O skincare, que está tão em voga hoje, que é o cuidado com a pele do rosto. Então, lavar todo dia, pelo menos uma vez ao dia, hidratar e filtro solar. No corpo, hidratantes, na saída do banho, e você falou em sabonetes, shampoos. É muito importante a gente passar a mensagem de os idosos utilizarem sabonetes antissépticos de forma rotineira. Então, é muito comum falar, doutor, eu vi aquela propaganda daquele lá que tira as bactérias da nossa pele, evita infecções. A gente precisa das bactérias. A gente tem muito mais bactérias boas do que bactérias causadoras de doenças na nossa pele. Se a gente esfregar e remover 99% das bactérias da nossa pele, a gente vai ter mais complicações com alergias e potencialmente outras bactérias que possam, né, selecionar aí bactérias resistentes. Então, um sabonete suave com pH adequado, que geralmente a gente orienta o sabonete de glicerina, né? Tem várias marcas no mercado, geralmente são aqueles mais transparentes, que acabam mais rápido, mas fazem menos espuma, porém, eles são menos irritativos e menos danosos à nossa pele. E sabonete, o brasileiro, ele higieniza muito o próprio corpo. A gente toma, às vezes, 2, 3 banhos por dia, principalmente no verão. E isso tem mostrado que a teoria, a hipótese da higiene, quanto mais se lava a pele, quanto mais se remove o óleo natural, a maior a tendência de alergias. Então, a sociedade moderna está hidratando muito, né? Nós estamos toda hora ali com vários produtos, com cheirinhos. Então, o sabonete, mais nas áreas úmidas, região da axila, lavou região genital, mãos e pés, mas não ficar com o sabonete esfregando, não use nenhum tipo de bucha, né? A não ser num dia em especial que você caiu no barro ou na grama, enfim. Mas no dia a dia não é necessário, né? A gente tem aquela proteção natural da pele que precisa estar ali. Adorei! Obrigado. Esse, com certeza, vai ser o primeiro de muitos programas, porque tem milhões de outras dúvidas aqui para o senhor, viu? É um prazer, Lina, um prazer. Gente, muito obrigada mesmo pela sua participação hoje, doutor. Obrigado, foi um prazer, igualmente.